Horas e 13 minutos do dia 1º de abril de 2024, referente à quarta sessão ordinária do quarto ano da 11ª legislatura da Câmara Municipal de Santo Antônio do Leste, Mato Grosso. Cumprimento o público presente e quem nos acompanha através da Rádio Cidade e através do Facebook. Referente à quarta sessão ordinária do quarto ano da 11ª legislatura, dia 1º de abril de 2024, sobre a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos. Convido o vereador Cristiano Vieira Borges para realizar a leitura da Bíblia Sagrada. Cumprimento o senhor presidente, em seu nome cumprimento a todos os nobres, cumprimento ao público que nos ouve pela Rádio FM, nos acompanha também pelo Facebook e a todos os presentes da plenária. Com vossa permissão, realizo a leitura do livro de Mateus, no capítulo 13, o semeador. Nesse dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Grandes multidões se reuniram em volta dele, por isso entrou numa barca e sentou-se, enquanto toda a multidão estava de pé na margem. Jesus falou-lhes muitas coisas com parábolas. Eis que o semeador saiu para semear. Ao semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves foram e comeram. Outra parte caiu entre as pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, queimou-se e, não tendo raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra parte, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. Algumas deram 100, outras 60, outras 30, quem tiver ouvidos, ouça. São palavras do Senhor. Devolvo a palavra, senhor presidente. Convido o primeiro secretário para realizar a chamada dos vereadores. Lista de presença, quarta sessão ordinária, 1º de abril de 2024, às 19 horas. Alberto Lucas, ausente. Alexandre Ferreira, presente. Eliezer Silva, presente. Eudes José, presente. Cristiano Vieira, presente. Leonardo Souza, presente. Lucila Tafarel, presente. Odailto Pereira, presente. Luciano Nascimento, presente. São 8 presentes e 1 ausente, senhor presidente. Só para justificar a ausência do vereador Lucas Nogueira, ele me ligou um pouco antes da sessão, falou que não estava se sentindo muito bem e ia procurar um atendimento, ia trazer atestado. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura da ata da terceira sessão ordinária, realizada no dia 18 de março de 2024. Senhor presidente, a ata da sessão se faz impressa, presente à mesa. Peço que consulta a plenária, dispensa da leitura. Consulto a plenária a dispensa da leitura da ata. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Consulto o segundo secretário se há algum inscrito para o grande expediente. O vereador Eudes José está com a palavra e dispõe de até 15 minutos. Senhor presidente, peço licença para falar sentado. Sim. Quero cumprimentar os vereadores, em seu nome, presidente. Cumprimentar todos os presentes.
cumprimentar o comandante, os policiais que se fazem presente na nossa Câmara, todos que nos ouvem pela rádio e pelo Facebook. Senhor presidente, quero levantar uma temática que acho que está com uns dias que a gente não fala e não pode caducar, é a respeito da saúde. Nós estamos, hoje, a nossa saúde não está rodando como precisa, a gente está com as deficiências, principalmente em demanda reprimida. Nós temos demanda reprimida muito longa. Não sei se porque o secretário sabia que ia afastar, deu uma relaxada, mas nós temos demanda reprimida aqui. E várias vezes eu sentei com ele para cobrar uma situação, e aonde ele falou para mim que não tinha demanda reprimida mais de 6 meses. E eu me deparei essa semana passada com demanda de 3 anos. Tive que pagar exame da minha mulher que tinha, inteirando o ano, tem 11 meses e meio, peguei resultado hoje. Então, isso não é verdade que não existe demanda reprimida com menos de 6 meses, com mais de 6 meses. Então, eu estou bastante preocupado porque a gente, quando o paciente não encontra atendimento, ele vai procurar primeiro o vereador. E eu tenho recebido muitas reclamações, pedido de ajuda, e muitas das vezes o vereador não pode ajudar, até porque não é da alçada do vereador estar prestando esse tipo de serviço. Se nós hoje gasta 33% da receita na saúde. Então, é um dos municípios que mais gasta com a saúde, é Santo Antônio. Então, está faltando um pouco de cuidado, principalmente com compra de serviço. Nós hoje temos o consórcio que não está atendendo as demandas, mas se tiver um pouquinho de vontade, faz. Paranatinga conseguiu fazer 50 cirurgias em um mês. Então, dá para fazer. O que eles fizeram? Entraram com cumprimentou as cirurgias na Santa Casa, fez 50 cirurgias em um mês. Então, por que nós não fazemos? Nós não temos 50 cirurgias hoje agendadas, então está faltando um pouco de empenho, vontade. Esse secretário que vai assumir, que eu não sei quem, eu sei que ele não vai herdar uma herança muito boa, porque a saúde nossa não está boa. Essa é a realidade. Espero que o prefeito tenha bastante cuidado nessa convocação desse secretário, que ele vai convocar hoje ou amanhã, ou essa semana. Secretário, coordenadores, todo mundo que ele for convocar, porque a gente está num período eleitoral, vamos entrar num período eleitoral, e esses profissionais, eles não podem ter vínculo partidário ou com qualquer tipo de candidato. Tem que ter esse cuidado. Eu espero que ele tenha esse cuidado na hora de convocar. Porque se convocar alguém que tem muito vínculo com alguém, lógico que vai beneficiar. E lógico que nós estamos vendo. Então, isso não é bom. Ele tem que ter esse cuidado na hora dele escolher o secretariado. Você me concede uma parte, Nobre? Sim, por favor. Eu estava olhando no portal, Transparência, e já foi convocado, né? É a Suzana, já o novo secretário de Saúde. Suzana é bem neutra no meio político, ela não é muito de se opinar, sabe? Mas tem que ter cuidado, até porque vai convocar coordenadores, vai convocar secretário de administração, e como a gente vai entrar num período eleitoral, e é muito, muito complicado. Eu mesmo, se o prefeito chegasse de mim e falasse, quem da sua turma que você quer que convoque? Não quero nenhum. Até para não dar meu pé para ninguém pegar. Então, esse cuidado tem que ter. E espero que o novo secretário tenha sorte e coragem para resolver os problemas de Santo Antônio, porque receita tem, então está faltando um pouco de empenho. Espero que a nova secretária
trabalhe com garra, atenda essas demandas reprimidas, porque está difícil. A gente está tendo problema, muitas reclamações de funcionários lá da secretaria. Isso a gente passou para o secretário, passou para o prefeito, não foi resolvido. Eu não estou satisfeito com essa situação, porque passei para o prefeito, eu, o vereador Elias, chegamos a passar para o prefeito essa situação, e além de estar maltratando os pacientes, agora achou no direito de maltratar vereadores, falar mal de vereadores dentro da secretaria. Isso não é bom. E eu espero que o prefeito e esse novo secretário que entrar, que tome providência e resolva. Porque se eu voltar na tribuna para falar a respeito, eu vou falar com bastante pulso e bastante veemência. Eu não quero que aconteça isso, até porque não é bom nem para mim e nem para o prefeito. Então eu espero que ele resolva essa situação que muito fácil de resolver, mas que está faltando atitude. E precisa dele ter essa atitude de resolver essas situações da saúde, porque a gente não aguenta mais reclamações. Está chegando Quando você traz para a tribuna é porque você já esgotou todas as possibilidades, todas as conversas. Já não dá mais para... Então você traz para a tribuna até para que quem está reclamando para você, saber que você fez alguma coisa, que você falou alguma coisa, mas que não foi resolvido. Então, eu espero que a nova secretária que resolva essas situações pendentes, que eu volto a falar que o secretário falava que não tinha demanda reprimida, e hoje nós temos demanda reprimida, muito tempo de protocolo. Isso está muito mal para nós, porque é muito simples de qualquer pessoa saber se a saúde está bem ou mal. Se o paciente começou a pagar do bolso, começou a procurar municípios vizinhos para ser atendido, porque a saúde não está andando. Isso é simples. É igual 1 mais 1 é 2. Não precisa de... A gente que tem 22 anos de saúde, a gente sabe quando a saúde está boa e quando está ruim. Isso não precisa de estar explicando. E eu não sou de passar a mão na cabeça. Quando vai lá em casa reclamar, eu falo, não faz porque não quer, porque tem dinheiro e pode comprar vaga para você. Eu não aliso, porque eu sei que tem como resolver. Que se fosse eu, resolvia. São essas minhas palavras, senhor presidente. O vereador Odailton está com a palavra, dispõe de até 15 minutos. Quero cumprimentar senhor presidente. Em nome do senhor presidente, cumprimentar novos colegas vereadora, público presente. Cumprimentar nosso vice, Ângelo. Cumprimentar mais uma vez a doutora Juliana, o seu esposo, né? Cumprimentar o Rodrigo, servidor dessa casa, Jean, Gabriel, todos aqueles que acompanham nós pela Facebook e pela rádio FM da cidade. Senhor presidente, quero começar minhas falas falando de uma temática que nós vem sempre lutando dentro dessa tribuna, e dar os parabéns para o nobre vereador Cristiano. Fizeram uma filmagem lá no assentamento referente àquela água. E eu sempre venho falando nessa tribuna, toda a tribuna, e não está resolvendo. Mais uma vez eu peguei com o assessor do deputado Caravalone, né, um protocolo. Agora eu queria saber, tudo na matemática. Queria saber agora, né, se o executivo pode dar uma resposta futuramente referente, porque foi protocolado, mais uma vez, né, o protocolo de um pedido do poço artesiano para aquela comunidade. Se não me engano, já está quase, né, dando prazo para eles virem fazer o análise, fazer todas as análises da terra, todos os projetos, todas exigências que a matemática
exige. Eu queria ver com o executivo se o protocolo dele, me falaram que o protocolo também, até inclusive o vereador Elias tinha comentado, se vai conseguir os 2 poços ou só um poço, entendeu, vereador? Eu queria ver se tem, eu acho que vai ser só um, o do deputado Caravalone está aqui. Dailton, cede a palavra um pouquinho? Sim. Deixa eu te procurar. Você sabe como que está a parte ambiental desse poço? Novo poço que vai furar? Já está na mão, se ainda vai demorar a sair? Você sabe de alguma coisa? Outra coisa, todo assentado ali tem um poço, semi. A parte que eu fiquei sabendo, que a parte que passaram para o pessoal do Caravalone, quando protocolou o pedido, 45 dias, eles iam vir fazer a análise, todo o procedimento do poço, para furar o poço, entendeu? A parte ambiental. Eles iam vir com o pessoal deles, então, inclusive, não é só aqui, são várias cidades que eles protocolou lá. Primeiro colocou Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Campinápolis, Gaúcho do Norte, Planalto da Serra, Chapada dos Guimarães, Barão de Melgaço e Sapezal. Então, cada cidade aí, ele protocolou, e tem um protocolo aqui, para 45 dias, eles iam vir para fazer o análise, tudinho, fazer o projeto, fazer tudo. Até então, que nem eu tinha falado na sessão passada, tem um projeto, um pedido de um poço referente à deputada Janaína Riva, desde o ano passado que eu pedi para fazer o projeto, a única parte que a prefeitura ia fazer o projeto. E ela ia destinar, quando todo o projeto pronto, R$100 mil para fazer aquele poço. Sabe? Mas o projeto não saiu do papel ainda. Perguntei no setor de engenharia, acho que é outra empresa que quer fazer, mas até agora está parado ainda. Mas se Deus quiser vai dar certo, porque aquela comunidade lá, vereador, se não me engano, tem 5 casas que não tem poço. Tem um poço, só que não está funcionando. Um não tem água mais, outro secou, outro a bomba queimou. Né? Aquela comunidade muito carente mesmo. O que eu estava pensando, vereador, que porventura fizesse um levantamento, todo mundo tem poço. Se fizesse um levantamento para colocar todos os poços do seu lote funcionar, às vezes ficava muito mais barato do que furar um poço. Primeiro, eles iam saber como usar, porque eles iam gastar a energia deles. Eu acho que seria, isso eu fiz um levantamento, só que eu não tinha certeza se todo assentado tinha seu semi-artesiano. Mas se tiver, seria um caos até de se pensar de colocar todos os poços, a prefeitura entrava com recursos, com a mão de obra, com as bombas, que a gente fez um levantamento, o vereador, fica R$ 1.400 por poço para fazer limpeza, perfurar e colocar uma bomba. Agora você pega 24 vezes 28, 1.400 vezes 28, ficaria muito barato, não chega nem em 90 mil. Eu entendo, nobre. Para que nem eu falei, aquele pessoal ali são muito carente. Pessoal muito sofrido, né? E não tem sustentação direta em cima da terra que está. Isso para o executivo, para a prefeitura, é um valor simbólico, um valor pequeno, mas tem que ter interesse também, né? Tem que ter interesse, que a gente vê preocupação muito pouca para aquela comunidade. Eu também quero fazer aqui para o secretário de obras, senhor presidente. O período chuvoso está passando. Eu acho que já esse mês já vai começar a cortar a chuva. Então, para o tolamento, nas vias, né, que liga Santo Antônio a Campinápolis, que liga Santo Antônio a Novo São Joaquim, até na divisa, eu passei a semana passada, muito ruim, devido também a um período, né, chuvoso que estendeu, né, a gente reconhece isso, mas está parando agora, que passa a patrola, para poder, e muita reclamação dessas vias, sempre o pessoal que está trafegando aí, está muito difícil costela de vaca. Então que o secretário dá mais uma olhada, sempre que a gente pede para ele, ele faz com boa atenção, com boa vontade. Então, secretário Ferrugem, dá
uma olhada nessa estrada aí para dar uma arrumada para todos. Quem usa, né, quem faz uso daquela estrada, que passa tranquilo. Eu passei de caminhonete, está dando maior trabalho para passar. Imagina que um carro pequeno. Também, a questão, sempre nós falamos aqui nessa tribuna, a questão da luz. Tem vários postes com luz queimada. A cidade está ficando escura de novo. Como foi virada de mês, hoje é o primeiro dia, no mês de abril, segundo o pessoal do Executivo, está esperando virar o mês para fazer um novo pedido de dispensa de licitação para poder fazer a troca dessas lâmpadas onde está queimada. Na Avenida Brasil, na Avenida Goiás, tem várias lâmpadas queimadas. E fora os outros setores. Já pedi nessa tribuna as luminárias, naquele setor novo, onde eu passei ontem, o pessoal está reclamando, o vereador até agora não colocou. O vereador, o povo está... A gente vai sair à noite aqui, como é que sai? Então, mais uma vez, o Executivo, vamos dar uma olhada naquele setor, está precisando de luminária lá, para a nossa comunidade, para aquele setor, fazer uma caminhada, vir para o centro, com mais segurança. Eu estou vendo que anda acompanhando no portal Transparência, presidente, né, fez várias chamadas dos concursos, quem passou no concurso. Eu vi que o coveiro não foi chamado ainda. O coveiro ainda não foi chamado. A gente passa lá no cemitério, o cemitério está uma sujeira. Hoje fiz questão de ir lá para ver como que está o mato lá dentro. E está precisando contratar urgente, fazer o chamado urgente do coveiro para cuidar do cemitério. Está faltando só chamar. O cara já está morando aqui já. Já está morando aqui na cidade, só esperando ser chamado. Então que o Executivo dá uma atenção sobre esse chamado concurso. Outra coisa também, senhor presidente, o nobre Eudes citou o negócio da saúde. Tem um projeto de lei do nosso amigo, nosso vereador, nosso nobre Leonardo, referente à lista de espera. Só na semana passada, foi 5 famílias que foram atrás de mim para ver a questão de exame, cara. Exame simples de fazer e está enrolado. Perguntei para quem mais para regulação para ver o que está acontecendo. E não está postando na lista, não está postando. Não está. Mas tem essa lista que tem que estar funcionando. Ainda não vi isso. Você viu, nobre? Não está sendo usada a lista. A lei está aprovada, está em vigor, é constitucional, mas não está sendo executada. Deveria ter sido feita pela Secretaria de Saúde. E a responsabilidade é dar passo ao prefeito, né? Mas não foi executado. Até uma denúncia do Ministério Público a respeito disso aí. Porque é uma das formas de você controlar e não permitir que alguns passem na frente do outro, seja respeitada a isonomia para todos, né? Independente se houver uma falha na saúde, mas que seja todo mundo pague o preço. Não é só uns que pagam o preço, não. Mas não está sendo executado, não, vereador. Pois é, a questão é essa diferença aí. Uns podem, outros não. E é que nem o nobre falou, que o novo secretário, a secretária que eu vi hoje é a Suzana, ela já vem na saúde já faz um bom tempo, sempre cuidando dessa área, que ela faz um bom trabalho, que Deus abençoe essa nova jornada dela, que faça, dá valer assim, como o do secretário, faça valer, não deixe passar, fazer política em cima da secretaria, porque hoje a gente vê, falta remédio, falta negócio, exame, tem exame que pode fazer, é barato, não está fazendo, passa muita gente na frente, que eu já vi, já veio o povo me contar, passa na frente, não são executados. Então que essa nova secretária que faça um bom trabalho,
Que Deus abençoe essa nova jornada dela. E sobre semana agora, né, tem um cunhado meu também que passou mal também, pedra na vesícula. É que nem eu falo, a sala de raio-x já está pronta já. Está tudo. E até agora, eu não vi se chamou, se alguém viu, chamou, né? Aí, graças a Deus chamou para operar o raio-x, porque cada ida em primavera é um risco que está correndo. O motorista corre risco, o paciente corre risco, o enfermeiro corre risco, o médico corre risco, que geralmente você anda à noite aí, não anda menos de 120. Geralmente quer andar um pouco mais correndo para chegar até o destino, né, com o paciente em vida, e corre um risco. Nesse trajeto nosso aqui tem muito animal na pista. Já foi várias vezes acidente com vida, né, tirando vida fatal devido ao animal na pista. Então, com o raio-x aí, evita gasto, que o prefeito está reconhecendo, está chamando o pessoal aí, né, que dá posse para todos concursados, que todos vêm prestar seu serviço na área que passou. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. O vereador Alex Santos está com a palavra, dispõe até 15 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, amigos que estão nos assistindo através da live do Facebook, meu boa noite a todos. E, senhor presidente, gostaria de iniciar a minha fala hoje aqui, dizendo a toda a nossa sociedade o quanto a Câmara de Vereadores tem procurado trabalhar e trazer a reivindicação da nossa sociedade para essa tribuna. Uma vez que fomos eleitos para ser a voz do povo, e aqui trazemos a voz do povo e entendemos que quem está dizendo aqui não é o vereador Alex, não é os nobres pares, mas quem está dizendo aqui é um senhor, é uma senhora, é uma mãe, é um pai, é uma pessoa que é carente do serviço público. E o serviço público, uma vez cobrado, porque está necessitando de uma necessidade aí fora. Senhor presidente, gostaria, senhor presidente, hoje, no dia de hoje, no dia 1º de abril, deixar meus parabéns e meu bem-vindo à nova secretária de saúde do município, a senhora Suzana Tafarel. Seja bem-vinda, senhora Suzana, que a senhora venha contribuir ainda mais como gestora da pasta da saúde, contribuir ainda mais com aquilo que a senhora tem de humano no seu coração, que é atender a demanda de todos aqueles munícipes de Santo Antônio do Leste que querem o atendimento da saúde. E eu tenho certeza que a Suzana vai brilhantar, vai fazer um excelente trabalho, juntamente com a administração municipal, e a gente sabe o quanto a Suzana é capaz e é diferenciada para atender a essa demanda da Prefeitura Municipal junto com o Executivo. Deixar destacado aqui, senhor presidente, os parabéns ao ex-secretário de Saúde, Marcos, que contribuiu, cooperou da sua forma, deixou o seu legado e hoje procura trilhar novos caminhos, e dizer a ele boa sorte e muito obrigado por ter contribuído com a sociedade. Destacar aqui, senhor presidente, hoje Santo Antônio do Leste, com todo o seu desenvolvimento, seu crescimento, hoje, em nome da pessoa do senhor Lucas Rafael, novo gerente da agência do Sicob, que a gente vai ter em Santo Antônio do Leste, hoje está presente através de um ponto de atendimento ali na Avenida Brasil. Seja bem-vindo, Lucas, com a agência, com os novos colaboradores. Santo Antônio do Leste agradece a vinda do Sicob, e a gente sabe que o Sicob está aí para somar e contribuir, né, diante com todo o nosso povo, os nossos empresários e todos aqueles que vão fazer um excelente uso da agência. Dizer aqui também, senhor presidente, eu gostaria de vir aqui em defesa de um senhor que tem procurado, se esforçado e trabalhado, né, incansavelmente na Prefeitura Municipal. O nome dele chama senhor Eliseu. O senhor Eliseu não tem medido esforço, senhor presidente, para poder fazer com que a água, os poços artesianos nossos que estão com problema hoje, venha chegar a água na casa do contribuinte. O senhor Eliseu tem trabalhado,
de dia, de tarde, de noite, a hora que necessita e precisa, o senhor Eliseu está ali, trabalhando. Senhor Eliseu, eu quero dizer aqui para o senhor que continue prestando esse serviço, trabalhando em prol dessa sociedade e dessa comunidade. A gente sabe que o senhor não tem medido esforço para atender todas as demandas aqui exigidas pela nossa comunidade. A gente sabe que não tem sido fácil, tem faltado água, a água não tem chegado de qualidade, mas também dizer à nossa sociedade, presidente, que não tem ninguém de braços cruzados. O executivo tem procurado fazer, tem buscado, feito ações para que a água chegue de qualidade. A gente sabe que não é fácil, não é da noite para o dia, mas tem procurado sim fazer de forma sensata, correta e dentro de uma legalidade para que não venha ferir os aspectos jurídicos e não venha ninguém ser punido. Mas dizer ao senhor Eliseu da Água que o senhor Eliseu, eu, o vereador Alex Silva, deixo meus parabéns ao senhor pelo empenho, pelo esforço que o senhor tem prestado a essa sociedade. Parabenizar aqui, senhor presidente, pela conquista que hoje Santo Antônio do Leste, hoje pode-se dizer que nós temos um equipamento de raio-x disponível na nossa cidade. Ainda não está em funcionalidade, mas já está hoje dentro do hospital para que no futuro, com o novo colaborador que está vindo aí, convocado, ele venha assumir e venha atender toda a demanda de raio-x no nosso município. Isso é uma conquista. Isso o povo de Santo Antônio merece, precisa e merece essa conquista, porque foram anos lutando, sendo cobrado aqui nessa casa, cobrando prefeitos, gestões anteriores, a sociedade precisando para fazer um raio-x num dedo. Às vezes nós tínhamos que locomover com ambulância, motorista, enfermeiro, até Primavera do Leste. A gente sabe que não é fácil, mas a gente tinha necessidade e tínhamos que levar ao nosso povo. Hoje nós temos aí disponível. Parabéns à administração pública, parabéns à sociedade de Santo Antônio do Leste, porque através das cobranças, através das indicações, hoje nós temos o equipamento de raio-x aí. Então, só volto a colocar em prática agora. Dizer aqui, senhor presidente, que as obras que estão fluindo no município, da construção da fisioterapia, a construção da fisioterapia hoje está aí aproximadamente aí os 40% já da obra, 50% da obra aí, e a gente vê o quanto o pessoal da empreiteira tem procurado e empenhado fazer com que essa obra venha a ser concluída no primeiro semestre do ano. Continue nesse pique, continue nisso, porque quem tende a ganhar é a sociedade. Quem tende a ganhar é aquele senhor que está de cadeira de roda, precisa de um atendimento adequado com a nova fisioterapia que a gente vai ter disponível para a nossa sociedade. Dizer também, senhor presidente, que eu estive visitando a obra da quadra municipal, da quadra estadual, o colégio estadual, e as obras também estão muito bem encaminhadas. A gente sabe que teve alguns percalços, alguns problemas que ocorreram, a obra ficou parada por um período, mas foi retomado e a gente acredita que logo, logo, todos os nossos alunos da rede estadual estarão sendo atendidos com um novo prédio, com uma nova escola, com uma quadra municipal, uma quadra estadual ali, feito para todos os seus alunos e professores desfrutar. Senhor presidente, uma obra importantíssima, almejada, há muitos anos parada, que foi retomada pela administração através de uma autorização do Ministério Público, que é o prédio da nova prefeitura. Está ali, vereador Elias, muito bem encaminhado, a empreiteira tem feito o trabalho todo necessário para entregar uma importante obra para que o contribuinte tenha um local específico e a gente vai economizar com isso, viu, vereador Elias? A gente vai economizar isso, aproximadamente R$7 mil mensais, isso que é o que paga de aluguel no prédio lá. E isso vai sobrar, e vai sobrar investimento para o futuro, para os nossos munícipes. A respeito, senhor presidente, aí, que a gente tem ouvido falar, e a gente sabe que não tem sido fácil, é a cobrança das águas no assentamento Matrinchã, os postos artesianos que precisam ser feitos na área indígena e aqui em Santo Antônio do Leste. Estive conversando hoje com a engenheira Samara. Ela me comunicou, vereador Eudes, que a pergunta que o senhor fez foi bastante inteligente, Vossa Excelência. Ela me comunicou que realmente tem uma empresa que foi contratada para fazer o projeto, a parte geológica do projeto. Essa empresa tinha até ontem, no dia 31, para entregar, porém ainda não entregou, né? Mas está sendo cobrado e, partindo disso, que quando essa empresa fazer o projeto, aí se inicia o projeto ambiental. Quando fazer o projeto ambiental e tudo, aí que se inicia o processo de licitação para que a gente possa saber quanto que vai custar o poço ou não.
Mas todos nós sabemos que precisamos de agilidade. Não podemos ficar só esperando pelo próximo. Ah, vai ser tal dia, mas a gente não pode esperar, porque atrás de nós temos uma sociedade, 1.000, 2.000 pessoas aí, que são carentes da água e a gente sabe o quanto é importante. Nem todo mundo tem condições hoje de comprar um garrafão de água, uma água mineral. Tem muita gente que é carente da água do nosso município. E a nossa água é uma água de boa qualidade, mas ela precisa chegar ainda numa condição mais favorável à nossa sociedade. E eu tive conversando com o prefeito Arimateia sobre a questão da furação dos poços, tanto no assentamento Matrinchã, quanto na aldeia, e a resposta que se teve, senhor presidente, me permita, senhor presidente, aqui, trazer para a nossa sociedade, porque isso aqui é muito importante. Uma fala do pessoal lá da Metromate, lá, que está dizendo a justificativa por que ainda não foi feito. Talvez nem todo mundo conheça a realidade e sabe do que está passando. Então é importante a gente repassar para a nossa sociedade. Eu vou colocar aqui a fala de uma das coordenadoras lá, e eu gostaria que a nossa sociedade ficasse atenta e melhorasse o áudio aí para a nossa sociedade. Boa tarde, tudo bem, José? Então, a gente está correndo atrás do prejuízo aí, né? A empresa que ganhou o lote de vocês, ela abandonou, né? Não vai fazer mais o serviço. E a gente está correndo atrás com os trâmites da segunda colocada. Mas essa burocracia da vida aí, né? Vamos ver se em 30 dias vai recurso, volta para o processo, assina contrato. Eu acho que ainda vai uns 30 dias para a gente tentar operacionalizar aí novamente, tá bom? Mas aguarda, aí a gente vai se falando. Dá um finalzinho desse mês, dá um oi pra mim, pra eu te falar como é que tá a situação, tá? Obrigada, abraço. Boa tarde, tudo bem? Aqui, senhor presidente, é para o senhor ver o quanto o nosso prefeito não está de braços cruzados, né? A gente sabe que o prefeito tem procurado fazer com que o povo saiba da verdade, saiba do que é o que está acontecendo, e a empresa que ganhou os lotes para furar os poços artesianos, infelizmente, ela se negou a fazer. E todo o processo, com a sua morosidade, ele tende a atrapalhar. Então, assim, sociedade, moradores do assentamento Matrinchã, a prefeitura não está de braço cruzado, os vereadores não estão de braço cruzado, a gente está cobrando, mas tem coisas que não dependem só da gente. Tem coisas que tem uma empresa por trás, a empresa não quer fazer, e tem um trâmite a ser feito quando se convoca a segunda empresa que está no processo licitatório para poder fazer a furada dos poços. Então a gente tem que aguardar. Não é o que a gente quer, não é o que a prefeitura quer, mas, infelizmente, é assim que funciona o processo. O processo é assim e a gente tem que respeitar o processo. Senhor presidente, deixar aqui, senhor presidente, nesse grande expediente, essa fala e agradecer a Vossa Excelência. O vereador Cristiano está com a palavra, dispõe até 15 minutos. Reitero os cumprimentos aí ao presidente, em seu nome os nobres, e ao público que nos assiste, nos acompanha e que se faz presente. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, a gente acaba sendo redundante quando trazemos as demandas para a comunidade. E é até bonito ver, às vezes, o discurso pautando as dificuldades de algumas situações que o Executivo apresenta, com alguns pontos incaracterísticos. Quando se trata da água do assentamento, das estradas do assentamento, da iluminação pública, da limpeza urbana e de outras questões que eu entendo que são prioritárias, há-se uma morosidade tremenda. Tantas justificativas jurídicas, processuais, licitações, afins. Quando se trata de fazer iluminação natalina, vem projeto de urgência, tem que ser votado. Quando vem projeto para fazer Jeep Cross, tem que ser votado dentro do mês. Quando vem para fazer espossal, que gastaram mais de R$600 mil no ano passado, tem que ser votado dentro do mês.
Aí a água do assentamento, que tem mais de 90 dias, o povo tem que esperar. Em momento algum, ninguém aqui falou que o executivo não está fazendo nada. Simplesmente não está fazendo com a velocidade que deveria estar fazendo. Respeito à fala dos colegas, mas a gente querer justificar o que está evidente, que é a falta de compromisso com a comunidade, a falta de respeito com a comunidade do assentamento, é tremenda. Aquela comunidade ficou almejando, humilhando um patrulhamento na estrada há quase 6 meses. Agora, humilha a falta de água há mais de 90 dias. Desde antes do Natal, a comunidade está sem abastecimento de água. É muito fácil, nós estamos aqui, que lá na minha casa não está faltando água, não enxergar a dificuldade do outro que está lá, que tem família que está indo buscar a água no vizinho de balde, para tomar banho, para fazer comida. Então a gente vê assim uma falta de respeito. Com todo respeito, nosso vice-prefeito está aqui sentado, mas quando foi decretado a calamidade pública por causa da água aqui do bairro Bem Viver, deveria ter solucionado esse problema já há mais tempo. A gente sabe que no meio político existem-se os trâmites, existem-se os projetos, existem-se as licenças que têm que serem liberadas, mas também sabemos que quando se decreta um estado de calamidade, que se há uma emergência pública, porque estamos falando de saúde pública, água é saúde, isso já deveria ter sido resolvido. 90 dias é muito prazo. Para a comunidade do bairro Bem Viver, que ficou sendo servida com a água barrenta, parecendo a água do Rio Vermelho, há mais de 15 dias. Então é muito fácil a gente não se colocar no lugar do outro. E eu volto a falar mais uma vez, estamos trazendo problema de iluminação pública aqui nessa tribuna desde 2021. Infelizmente, nesse mandato, o nosso Poder Executivo não deu conta de iluminar a cidade em 100% nenhuma vez, em 3 anos. Não deu conta de garantir a limpeza urbana do município, nesses 3 anos, na sua integralidade, nem uma vez. Nenhuma vez. Mal deu conta de fazer a limpeza urbana nos locais principais, nas vésperas das festas. E desafia qualquer um aqui provar que eu estou mentindo. Porque tem pontos na cidade que não foram limpos, assim como limparam-se aos redores, e tem locais que estão com mato a mais de 1 metro de altura, lixo jogado. Concede uma parte, vereador? Sim. Vereador, eu acho que você está sendo em verdade nas falas. Eu acredito que de o ano passado, de outubro para trás, até eu concordaria com a sua fala. Mas agora, de outubro para cá, nossa cidade tem sido limpada sempre, mês a mês. Agora, o que nós temos que fazer é educação da população em jogar depois o lixo para fora. Eu acho que a inverdade, ela tem limite. Então, assim, me desculpa a fala, mas a população tem que ficar ciente disso também, vereador. A população, concordo com o senhor plenamente, nobre colega. A população, ela tem uma porcentagem de responsabilidade. Só que o senhor vai andar aqui, ó, no Novo Campo, o senhor vai andar aqui no Jardim Bem Viver, que é o nosso bairro mais populoso do município, o senhor vai ver lá que tem ruas, que tem lixos jogados lá, que o mato já cresceu em cima, e o mato não vai crescer de um dia para o outro, não. Você me permite uma parte? Né? Inclusive, o loteamento do Novo Campo começou a ser limpo agora recentemente, devido às pessoas que estão construindo lá, que por muitas vezes foi limpo em algumas partes da cidade, e lá foi esquecido. Eu só queria complementar isso. Então, nessa teoria do nosso nobre colega Elias, Novo Campo não faz parte do município. Porque eu moro no Novo Campo. Toda vez eles limpam lá em cima, onde vai fazer de picrose, onde vai fazer não sei o que lá, e lá embaixo limpa até na metade ali, de lá para baixo, o pessoal que se vire. Fica no meio do mato, o pessoal joga cachorro, lixo lá, e não é por falta de maquinário, e não é por falta de cobrança. Então tem que pegar o mapa do município e incluir dentro do mapa do município o bairro Novo Campo, que não tem sido limpo, e não é de hoje. Obrigado pela contribuição. É justamente isso que a gente está falando.
E assim, criticar é fácil. Não, já estive aqui, apresentei uma indicação, inclusive já falei dela aqui 3 vezes, cobrando que o prefeito executasse a minha indicação aqui, que é justamente referente à limpeza urbana, que disponibilizasse um telefone, que disponibilizasse mais vezes no mês para que fizesse a limpeza urbana, catasse o lixo, os entulhos, resíduo de construção, o resíduo de quintal que joga o mato, né, o reciclável que joga na porta. Eu fiz a indicação, então não estou aqui só criticando. Só que eu estou aqui criticando porque as indicações que são benéficas para a população não são executadas. Inclusive a indicação que eu trouxe também de referente à umidade lá da unidade que eu trabalho, que está lá mofado, goteirando, para quem quiser ver, nós temos emenda impositiva que destinamos recursos próprios da emenda legislativa para fazer a manutenção do telhado. Vai esperar acabar a chuva para ir lá passar uma tinta de novo? É uma massa corrida para estourar o ano que vem? Então é muito bonito a gente só olhar, está de parabéns com as obras que está sendo feita. É uma avenida que tem 3 anos, que não terminou ainda, mas vai terminar. É a obra da prefeitura que está ficando bonita, que vai terminar. Mas espera, e o essencial? A população ela precisa de iluminação, precisa de água, precisa de limpeza urbana, precisa do tapa-buraco das ruas, precisa de qualidade dos serviços ofertados que estão deficientes. Eu faço parte do setor público, eu sou usuário e também sou servidor público. Então eu tenho tripla responsabilidade de cobrança, porque eu também sou contribuinte, além de ser vereador. Quero deixar aqui mais uma cobrança, que eu já trouxe isso aqui na tribuna e trago novamente. Que em relação, fiz uma indicação referente ao transporte de paciente de alta e pós-operatório. Estamos cometendo uma grande violência com os pacientes que estão saindo de pós-operatório, de parto, de cirurgias que são realizadas. Tem pacientes em condição, com indicação de virem deitados em ambulância, que estão sendo trazidos para o município, nas vans. Paciente que chega aqui com dor na cirurgia, que retorna no outro dia na unidade para ficar internado, para tomar medicamentos para dor, antibiótico, anti-inflamatório, porque inflama, infecciona a cirurgia do paciente, porque o transporte está sendo feito de maneira negligenciadora, inadequada. Já fiz esse pedido aqui, já conversei esses dias com a coordenação, que hoje foi nomeada a nossa secretária sobre essa situação, e peço à senhora Suzana Tafarel, que hoje, como secretária de saúde, tome providências o quanto antes para que se crie uma normativa do transporte de paciente de pós-operatório de alta. É uma violência muito grande você colocar uma mãe que acabou de receber o seu filho com um corte de cesárea, trazer uma criança no colo sentado no banco do van ou num carro com um banco a 90 graus. É uma violência, né? Eu, quanto profissional de saúde, sei que isso não é um procedimento indicado, e o município tem a responsabilidade de zelar pelos cidadãos santo-antonienses. Da mesma forma que ele conduz ele na ambulância para o procedimento, ele tem que pegar esse paciente de alta e trazer ele na ambulância no seu conforto e entregar no seu domicílio. Isso é um dever do município, é responsabilidade do município. Outra situação, quero deixar aqui a cobrança à nossa Secretaria Municipal de Saúde para que se publique a escala dos plantões da farmácia. Pode até ser que eu esteja equivocado, que não olhei no portal nesse final de semana, na véspera do feriado, mas até o dia que eu olhei, não estavam publicados ainda os plantões das farmácias do nosso município. Já entramos agora no mês de abril, e era para que essa escala tivesse sido publicada no mês de janeiro. Então, mais uma lei que estava em vigor o ano passado, mas que esse ano, pelo jeito, ela entrou já no seu adormecimento. Então, eu entendo que uma vez que a lei foi aprovada e que ela iniciou o seu exercício de cumprimento, ela tem que continuar sendo cumprida. As consultas de especialidades é outra observação. O nosso colega Eudes colocou algo aqui fantástico, que é referente aos privilégios de exames e consultas. Escuto isso, nobre, lá também, porque o paciente que ele está esperando para fazer um exame Y, ele sabe quem está na frente e quem está atrás dele.
E pessoas chegam lá e falam, por que que meu exame não saiu, sendo que o do fulano A estava depois de mim foi feito? E isso aconteceu e continua acontecendo. E eu creio que, conhecendo um pouco a Suzana, que ela exerce o seu papel, que zela pelo seu nome, que ela vai mudar essa realidade dentro da nossa central de regulação. Que não culpa os profissionais que ali estão, porque o erro não acontece na mão de uma pessoa só. Para ele acontecer, ele tem que participar de mais de um. Mas que as consultas de especialidades que também estão vindo, estão sendo atendidas no nosso município, estão acontecendo da mesma forma. O pediatra vem, tem mãezinha que está esperando o retorno, a vez dela não chega, põe outro na frente. O ginecologista vem, tem a mulher com o exame na mão para apresentar para ele, já tem 2, 3 vezes que o médico vem, ela também não é colocada na lista da consulta. E tem gente que foi colocado lá na lista de consulta no dia, que nem o nome não estava na lista, e foi colocado lá na hora, por indicação do seu secretário, ex-secretário de saúde. Então, essas coisas não devem acontecer, porque um não tem que ter um privilégio sobre o outro. Isso não é gestão pública. Gestão pública é você delegar funções para que as pessoas consigam exercer a democracia, o direito, a igualdade, a equidade da utilização do serviço, independente de quem tem mais ou menos condições. Até mesmo porque nós temos que assistir prioritariamente as pessoas que mais precisam do nosso município, que é aqueles que não têm condições, as pessoas mais carentes. E esses sim são aqueles que às vezes não tem ninguém para brigar com eles, quando eles não vêm fazer contato com nenhum de nós, que ficam lá no aguardo dessa consulta que nunca chega, do exame que nunca chega. Então, peço encarecidamente que ocorra uma revisão deste processo de atendimento das especialidades que estão sendo feitas aqui no nosso município, porque não está sendo isonômico. E enquanto ao raio-x, a quadra da Domingos Azzolini é um grande feito ao nosso município, pois também me alegra saber que surge uma possibilidade de economizarmos custo e de economizarmos também o desgaste com o nosso paciente, de não precisar mais deslocar simplesmente para fazer um exame de raio-x. Depois de tanta espera, 8 anos esperando, só me concede um minuto para finalizar, 8 anos esperando para se concluir esse sonho do raio-x, desde o mandato do ex-prefeito Miguel já deixou dinheiro em caixa, somos sabedores, quem estava no mandato anterior aqui, no vereador Leonardo, no vereador Odailton, no vereador Lucila, lembra disso aqui. Ex-prefeito Miguel já deixou o dinheiro em caixa para poder comprar esse raio-x. Emenda de deputado. A quadra da Domingos Azzolini finalizou agora com investimento de mais R$80 mil, 10 anos esperando para a conclusão da quadra. Né? Ficou bonita a quadra, ficou adequada, mas precisávamos esperar 10 anos. A gente tem que parabenizar porque ficou pronto, que se não fica agora, às vezes ficaria pronto só mais daqui 4. Mas será que precisou esperar chegar o ano eleitoral para isso? Seu tempo acabou, vereador. Devolvo a palavra. O vereador Elias está com a palavra, dispõe até 15 minutos. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, vereadores, vereadora, servidor desta casa, ao público que nos assiste através das redes sociais e nos ouve através da Rádio Cidade. Cumprimento também aqui o vice-prefeito Ângelo, doutora, sua esposa aqui presente. Senhor presidente, com a sua permissão, eu quero aqui começar minha fala, dizer a questão, só para não perder a temática aqui, o vereador Cristiano acabou de falar. Aproximadamente, vereador Cristiano, uns 40 dias, nossa então coordenadora de saúde, ela nos passou uma designação para nós, servidores da saúde, que todo paciente de alta, com cirurgia, em Primavera ou Poxoréu Rondonópolis, não viria mais em van.
Então isso já acontece há mais de 40 dias. Eu não vou citar o nome da paciente aqui, onde lá começou todo esse transtorno, né? Mas aproximadamente uns 40 dias já se faz dessa forma. Talvez, nobres vereadores, a população que nos assiste, talvez não faz via ambulância, via veículo pequeno, só o paciente ali. Mas eu acredito que, como os vereadores disse aqui, o novo vereador também disse aqui, na questão da competência, da então hoje, né, senhora Suzana Tafarel, secretária de saúde hoje, parabéns, né, seja bem-vinda, né, uma pessoa que conhece a área, com qualidade, e eu tenho certeza que os acertos dela serão bem maiores do que os erros. E quem tem a ganhar é a população. Eu acho que não teria nome melhor hoje para assumir uma secretaria em andamento, faltando 9 meses para a gestão, finalização, do que a dona Suzana. Então eu acredito que não só eu, mas esta casa, o executivo e toda a população, espera um bom trabalho da senhora Suzana. Para não perder também aqui o tempo aqui, senhor presidente, comentar também sobre aqui as limpezas do bairro, da nossa cidade. Eu tenho certeza que eu também já vim nessa tribuna aqui cobrar 2022, 2021, até meados talvez de 2023, mas num prazo de 2023, meados para cá, a nossa cidade tem sido limpa constantemente, mês a mês, conforme publicado no diário e no portal do nosso site da Prefeitura, Portal da Transparência. Agora, talvez tenha algumas falhas, como o vereador Leonardo disse aí, de alguns pedaços, né? Mas sempre tem passado grade, tem roçado, né? Eu acredito que os erros são maiores do que os acertos. Então as partes limpas são maiores dos que talvez fica sem fazer. Eu acredito que o pessoal ali no bairro Novo Campo, né, a nossa cidade aumentando ali, eu tenho observado, né, a questão maior do nosso secretário, da nossa Secretaria de Obra, fazendo o serviço por ali. Quero também aqui, na Secretaria de Obra, também dizer, vereador Odailton, que no dia 16 de março, né, um cidadão, né, um munícipe, puxando soja que está fazendo Santo Antônio, me mandou mensagem: vereador, pede ao secretário de Obras que faça o patrulhamento da estrada que liga Santo Antônio do Leste a fazenda Santo Antônio. Isso no dia 15, no dia 16 as patroas estavam fazendo. Então assim, eu acredito muito na equipe da Secretaria de Obras, não somente no secretário, mas todos os servidores, né, do trabalho que tem sido feito nas estradas vicinais, sentido Campinalves, sentido Novo São Joaquim, sentido assentamento. Sempre que vamos aqui, cobramos o serviço, logo adiante, o nosso secretário manda a sua equipe fazer o serviço. As ADUELs estão sendo concluídas, né? Uma luta também, uma briga nós temos aqui, está sendo concluída, os transportes escolares ali na fazenda de Sozetão também já passando. Então assim, aqui na descida aqui do Gilmar, a fazenda aqui embaixo. Então assim, são muitas coisas que estão acontecendo e nós não podemos deixar vir aqui, talvez um erro aqui, um erro ali, tampar tudo aquilo que é feito pela administração. Não estou aqui defendendo, estou aqui falando de coisas que realmente acontecem no nosso município. Porque vir aqui na tribuna e falar que disso, não faz isso, não faz aquilo, mas as coisas que faz, não é mérito de prefeito, mas faz para a população tem que saber o que está sendo feito para a nossa população. Presidente, quero aqui agora começar uma outra fala aqui sobre a Avenida Brasil. Esse final de semana, vândalos na Avenida Brasil, em frente ali ao ginásio de esporte, derrubaram as lixeiras, né? O vereador Eudes fez uma indicação, acredito que também já estava no projeto da Avenida Brasil, aquela colocação daquela lixeira lá. Eu passei, tirei foto, mandei para o secretário de obras. A pessoa fez por querer. Então assim, foi feito um ofício para a prefeitura, para que logo ali 50 metros tem uma câmera ali, para a gente ver quem realmente fez aquele vândalo ali. Porque nós cobramos uma cidade bonita, uma cidade organizada, né? E vem pessoas, não sabemos quem, mas faz um vândalo daquele ali, né? Tirando ali uma lixeira, quebrando, jogando ao chão. Então assim, nós queremos descobrir, fiz um ofício e estou aguardando aqui para ver quem fez isso aqui. Não estou dizendo que nós podemos talvez publicar a pessoa, mas procurar vir, sei lá, judicialmente ou pessoalmente e resolver a situação. Presidente, uma coisa que me preocupou muito esse final de semana foi a saúde indígena, vereador Leonardo. Sábado e domingo, 2 crianças faleceram, 2 crianças de 6, 7, 8 meses aproximado.
Então, acredito, vereador Leonardo e nós vereadores e executivo, nós temos que informar o Ministério Público para tomar providência nas aldeias do nosso município. Nós queremos tratar, a CESAI tem o seu tratamento, a Prefeitura nunca enjeitou, nunca negou serviço à sociedade indígena, mas temos que ver o que está acontecendo. Né? Nós temos um relato da criança que veio no sábado. Há 4 meses, a nossa doutora Geiva tem tentado trazer essa criança, o vereador Alex é consciente disso aqui, e o avô não deixou trazer a criança. A criança já veio em estado final para Santo Antônio do Leste, encaminhamos para a UTI sábado para São Lucas. Na madrugada a criança faleceu. Domingo chegou outra criança encaminhada para Rondonópolis. Lá em Primavera, uma parada, a criança veio a óbito. Isso aí, o Ministério Público Federal tenho certeza que irá cobrar o município de Santo Antônio do Leste por isso, mas não é culpa nossa. Então, antes que nós recebemos o ofício do Ministério Público Federal, aconselho que a Prefeitura envia um documento ao Ministério Público citando o que está acontecendo na nossa aldeia. É desnutrição alta. Tem uma outra criança internada no São Lucas lá, com desnutrição alta. Então, assim, temos que tomar consciência e tentar resolver esse problema. A questão da Metamate, como o vereador Alex disse aqui, a primeira colocada desistiu de vir fazer o serviço. Chama-se a segunda colocada. Né? Nós não aguentamos mais, nós e a população do assentamento, esperar por mais 30 dias. Né? Eu falei aqui há 30 dias atrás, vereador Cristiano, que a semana que vem viria a Metamate fazer os postos. Hoje completa 30 dias. E cadê a empresa? O vereador Eudes diz a questão dos postos artesianos. Em 2003, ajudei a furar todos os postos de assentamento, exceto acho que 3, 4 postos que não furou. Mas cada sitiante tem um posto semi-artesiano. Tem alguns que já secaram, que foi 24 metros de fundura. Então, acredito assim, na questão da limpeza. Não talvez para fazer todo o seu serviço, mas que não venha faltar água quando o posto da cidade ali, do nosso posto ali, faltar. Que é uma coisa que a água, nós vivemos sem energia, vivemos sem qualquer outra coisa, mas sem água não vivemos. Então, assim, prefeito, eu sei que tem esse áudio, eu sei que tem uma conversa, mas vamos atrás, vamos correr, vamos resolver o quanto antes. Sem água, a pessoa não consegue viver. Então, assim, é uma cobrança incessante de todos nós vereadores. Também quero aqui parabenizar, né, a toda a equipe da escola Domingos Azzolini, né, pelas competições dos jogos na semana passada, pelo dia da partilha, né, pelos jogos estudantis. Parabéns, né? Fizemos a inauguração da quadra ali, uma coisa que também vínhamos cobrando há anos, há tempos aqui, e agora uma obra concluída com uma grande festividade. Já dei as boas-vindas aqui à secretária e quero dizer assim ao prefeito: prefeito, vamos comprar mais um SPIN para a saúde. Mais um SPIN. A SPIN tem 1 ano e 3 meses, está com 178 mil quilômetros rodados. Nós precisamos de um veículo maior que nos ajude a atender mais um SPIN. O ano passado era para comprar 2, a empresa não conseguiu entregar. O dinheiro que a Câmara devolveu em 2022 foi destinado para a construção, a ampliação do PA. Mas hoje nós temos dinheiro. Tem alguns vereadores que eu e alguns vereadores deixam de dar emenda para comprar. Então vamos comprar uma SPIN para a saúde, para ajudar a atender nas demandas. Senhor presidente, para finalizar minha fala, eu falei com o senhor na sessão passada, e eu quero dizer aqui, senhor presidente, em meu nome, eu quero que o senhor faça com que o administrativo da Câmara publique todas coisas que essa Câmara faz no grupo de aviso da Câmara. Os pareceres jurídicos, os pareceres das comissões, os ofícios. Eu tenho aqui, senhor presidente, hoje era para nós estar votando o projeto que entrou lá em 16/2. Eu sei que passou pela CCJ, passou pela economia e pela finança. O presidente pediu ao senhor presidente que enviasse um ofício para a prefeitura, foi enviado dia 27, foi recebido hoje esse ofício da prefeitura através do doutor Maurício. Então esse projeto já tem que entrar na casa hoje. Eu sei que ainda falta, hoje é 1º, ainda falta mais 14 dias para vencer o prazo de 60 dias.
Mas tem coisas Me precisando... dá uma parte? Sim, vereador. O ofício foi devolvido hoje, tem 73 páginas. Eu acredito que não seria nem possível analisar esse documento, entendeu? E está no prazo também, a Comissão Permanente de Economia e Finanças protocolou um pedido para mais 5 dias de prorrogação. E quando se encaminha um requerimento para requerer informações, automaticamente paralisa. Então ele tem mais 3 dias ou 4 dias ainda para fazer para dar a sua justificativa. Então está no prazo ainda, vereador. Se eu tive fazendo a conta, vereador, presidente, nós teremos sessão no dia 15/4. Dia 15/4, dia 16 vence o prazo. Eu espero que esse projeto suba no dia 15/4 para a votação. E mais transparência nas publicações de atos feitos nesta casa. Pedimos transparência, pedimos publicação, para a sociedade saber que os vereadores pelo menos têm que saber o que está acontecendo nesta casa, presidente. Hoje eu cobrei, o vereador Alex cobrou, né? E nada. A pauta sai na parte da tarde se cobrar. Então, assim, estou aqui fazendo uma cobrança justa, eu cobrei do senhor na semana passada, o senhor disse que ia resolver, eu não ia falar em tribunas, mas hoje eu resolvi falar, porque já se esgotou os prazos. São as minhas palavras. O vereador Leonardo está com a palavra, expande até 15 minutos. Cumprimento os nobres colegas, público presente, doutora Juliana, o ex-vereador Paulo Marcelo, vereador em Primavera do Leste, presidente da Câmara, muito bem-vindo. O nosso vice-prefeito, Ângelo dos Passos, o pessoal que nos acompanha pela rede social. Senhor presidente, é muita coisa para ser falada. Vamos iniciar pela questão que uma demanda gravíssima, importantíssima e um trem que já vem se repetindo no nosso município há muito tempo. Tem os momentos em que deixa de acontecer os casos e os momentos em que acontece casos, como aconteceu essa semana, que foi a morte de 2 crianças indígenas lá na comunidade. Tem muita coisa envolvida, questões de tradição, a forma que o indígena é tratado aqui na cidade. Muitas vezes a mãe vem, ela não fala o português, só a mãe que acompanha a criança. Eles evitam de trazer a criança para a cidade. Isso é fato real. Vamos trabalhar no que realmente acontece. É aquilo que a gente tem que identificar o problema e, dentro do problema, buscar uma solução. E isso já foi discutido diversas vezes. Eu até estava me recordando quando o nosso colega Elias falou, foi feito a minuta de um termo de cooperação técnica, em que o município, em parceria com a CESAI, ia disponibilizar um local aqui na cidade para esses casos. Às vezes a mãe que não fala o português tem extrema dificuldade de ir para a Primavera do Leste, não tem recurso financeiro nem para comprar uma escova de dente. Quantas vezes, eu sei que os nossos colegas motoristas, o pessoal de lá, faz aquela vaquinha e ajuda o pessoal. Se nós tivéssemos um ponto de apoio aqui no município, que seria ínfima a questão de custo para o município, para que essas crianças viessem aqui e não chegassem num caso extremo, foi feita uma minuta de termo de cooperação técnica. Você sabe, o único momento que esse termo mandou, nobre vereador, foi na época da secretária Elaine. A Elaine, em parceria com o consórcio de Rondonópolis, ela agilizou e fez o termo de minuta. Com ela ficou um tempo, ela pegou e saiu. De lá para cá, nós já insistimos diversas vezes. Então, eu tenho no meu e-mail pelo menos 2 secretários, que o Marcos ficou, né? E a Elaine lá, com essa minuta alterando o nome. E em conversa com o executivo, parou. E não é falta de falar, não é falta de correr atrás. O que cabe a nós, o que dá para nós fazer, nós fazemos. Que foi correr atrás de uma minuta, correr atrás de tentar criar essa ponte com a CESAI, para o município fazer essa parceria, porque isso aí é algo grave que impacta a qualidade de vida da comunidade indígena. Isso aí impacta também os cofres públicos. Uma UTI neonatal, quanto que custa ao município?
Sendo que, às vezes, se investisse aqui num local de atendimento para essas crianças, para essas famílias, seria muito mais barato, daria qualidade de vida, economizaria para o município. É algo que não cabe a mim, como vereador, fazer. É o executivo, é a Secretaria de Saúde, buscar parceria com a CESAI, porque a CESAI ela é responsável lá na aldeia, e ela tem dificuldade, ela tem muita dificuldade. Hoje, no nosso município, hoje nós temos 2 enfermeiros, nós temos um médico que fica 15 dias, mas nós temos outros aspectos, questões culturais, que a equipe médica não consegue ir em cima. Isso aí é um dos pontos. Existem outros pontos, tem muitos outros pontos que tem que ser levado. A ideia que o senhor, Vossa Excelência, deu, ela tem que ser assim, tem que ser denunciado. Nós temos aqui o selo da Unicef que não deveria ter. O município não deveria ter o selo da Unicef, porque a quantidade de óbito de crianças que tem, principalmente indígenas no nosso município, é grande. Nosso município não merece esse selo. Nosso município não merece esse selo, porque o município não toma providência a respeito disso. Não se movimenta, sabe da necessidade, a gente fala, a gente corre atrás, mas não se movimenta. Quem dera eu ter o poder de fazer isso, mas eu não tenho. Eu não tenho poder, quem tem o poder é o secretário, quem tem o poder é o prefeito, é o executivo que é o dono da caneta, que assina o cheque, que faz os termos de cooperação. Não somos nós, infelizmente. Essa é uma demanda para melhorar o atendimento à saúde lá. Por um acaso, eu estava ali na mão, nobre vereador, a emenda impositiva que eu fiz no ano de 2022 para ser executada em 2023, que era a construção de um local de atendimento à saúde na aldeia Sucupira. R$83 mil. Sim, eu me orgulho de ter destinado aí esse valor, praticamente todo o valor, em parceria com o nosso nobre colega Alberto Lucas, para destinar em alguma coisa que eu sei que realmente vai fazer diferença na vida da comunidade. Infelizmente, está aqui um ofício que eu fiz no mês de fevereiro, solicitando as razões de não execução da emenda. Não houve resposta. O ofício que a comissão fez no dia 27, no feriado eles fizeram e responderam no dia 2. Esse ofício aqui que está 2 meses lá, que é algo importante, ínfimo, R$83 mil, para conseguir um local de atendimento, para armazenar medicamento e para a equipe médica ter um local para atender o pessoal lá. Não há movimentação. Então, assim, o executivo, ele peca demais, em vários pontos, que deixa a desejar, tendo recurso, tendo o poder de fazer. Eu espero de verdade que o município se atente a isso, crie mecanismo em forma, corra atrás da CESAI, se precisar de parceria, eu nunca neguei ajuda nesse aspecto, tudo que depender de mim eu fiz, e que a gente consiga amenizar essa situação. Senhor presidente, e parece que até combinado, mas não é combinado não, com o nosso nobre colega Cristiano. Eu estava ali ouvindo e analisando, falei, que situação nós estamos. Me recorda, não sei se Vossa Excelência conhece a história, na época do Império Romano, a política pão e circo, em que o atendimento não existia qualidade de vida que existe hoje em dia, mas havia uma preocupação de entreter a população na arena, com jogos no Coliseu, com gladiadores e morte e pão. É o que parece que nós estamos vivendo aqui. Final do ano foi gasto e foi discutido aqui R$150 mil com iluminação natalina, R$150 mil. E nós temos aqui quantidades que eu não consigo contar. E eu acho que duvido que alguém saiba o número aqui de lâmpadas de iluminação pública que necessita de transferência. Aí vai lá, faz R$150 mil, fica 15 dias, tira a foto e vai-se embora. Tipo assim, entretenimento para a população. Aí eu estava observando, que eu abro o Diário Oficial diariamente, praticamente, é quase que um hobby, e eu vejo diversas publicações de dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação, e lá foi publicar agora R$130 mil para se fazer a FEMISAL. Foi publicado lá R$23 mil universal. E outras publicações, tipo assim, o executivo está preocupado em entreter a população. Iluminação pública, que seria o básico do básico, não se atenta. Eu moro no bairro Novo Campo, tem uma senhora lá, viúva, que ela já cansou de me pedir. E eu vou ter que fazer ofício e encaminhar para o Ministério Público. Porque, assim, ela, na porta da casa dela, ela mora, não tem casa vizinha. Não há iluminação pública. Não há iluminação pública. Agora a gente fala, qual a justificativa de se você pegar de R$150 mil, R$130 mil, quase R$300 mil, destinar para a festa e não atender o básico para a população? Me diz, qual que é a justificativa? Se nós simplesmente aparecer e promover o nome do executivo. Enquanto a qualidade de vida da população fica à deriva. Isso nós estamos falando da questão de iluminação pública. Há diversas outras situações.
Tem uma situação aqui que falou a respeito de conserto de estrada, e é uma questão que me lamenta muito, porque foi uma promessa política. Foi uma promessa que o atual prefeito, quando foi na campanha passada, foi lá e prometeu para a comunidade indígena que iria arrumar a estrada. Não deveria nem prometer. Depois fez um acordo lá e fez. Vai lá e olha a situação que está na nossa cidade, na época da chuva. Eu desci domingo lá, vai lá e olha como é que está a situação. Eu marquei no carro 700 metros cascalhado, sendo que no ano de 2021, eu fui atrás da FUNAI buscar autorização para tirar material dentro da reserva, que nós temos material lá. Se a dificuldade é cascalho, nós temos material lá, e pela Constituição, o usufruto lá dos recursos naturais, nós temos autorização. Tanto é que outras vezes foi feito na época do gestor passado, quase 20 quilômetros lá, utilizando material. Vai lá ver se você está respondendo alguma coisa. A Constituição nos garante isso. Existe maquinário, existe recursos naturais, existe a necessidade, existe uma demanda altíssima de tráfego nessa via, e não foi cascalhado. Eles foram lá, furaram o buraco. A gente tinha a expectativa que se realmente funcionasse aquilo lá. Simplesmente jogou areia no negócio, a chuva veio, ele levou embora e está pior do que antes. Agora, a semana passada, que o ônibus ia buscar o pessoal que faz o transporte, o pessoal beneficiado do Bolsa Família, não pôde ir. Se eu não me engano, foi na quarta ou quinta-feira. Não pôde ir porque a estrada não dá, não está trafegável. E agora, na época da chuva? Você imagina como que vai estar essa estrada na época da seca? Que situação que vai estar essa estrada? E assim, essa é uma das questões. Olha a questão de limpeza, moço. Eu moro num bairro Novo Campo, eu já cansei de falar aqui, eu já discuti com o Ferrugem. Ferrugem uma vez me falou, secretário, vou falar porque isso aí é verdade, não é mentira não. Eu falo, não, eu moro aqui 30 anos e nunca foi limpo lá. Agora tu está pedindo para limpar. Existe pessoa, existe casa lá, ainda que não existe. Lá faz parte do município. Como que você vai limpar a metade do bairro e a outra metade deixar sem? Qual é a justificativa para isso? Me diz qual é a justificativa para isso, se não é imparcialidade. Se simplesmente você vai lá limpar um lado que deve e o outro lado você vai abandonar. E eu já cansei de falar isso, Vossa Excelência é um testemunho disso. Aqui, para ele, primeiro eu fui atrás dele. Eu não vim em tribuna falar, primeiro eu fui atrás dele. Só que tem resistência, por qual razão eu não sei. Qual razão, eu não sei se é birra, eu não sei porque o secretário está aí há 10 anos e se acha empoderado, porque é uma realidade que nós temos no nosso município. O secretariado aqui, secretariado de 10, 15 anos que está aí, eles se acham dono da verdade, eles fazem o que eles querem. Não é o que a população precisa, não é o que o vereador vem aqui cobrar, não é o que vai ser pedido lá. Eles fazem o que eles querem. E o executivo, o chefe do executivo, não tem pulso para pôr eles na linha. A gente fica aqui tentando apagar fogo, sendo que a responsabilidade e o poder de agir está na mão deles. E eles não fazem. É uma realidade do nosso município, eu estou mentindo. Tem secretariado aí, tem 10 anos que está aí. E a cobrança é recorrente, a mesma coisa. Mas eles agem quando eles querem. Infelizmente, a gente vive aqui, é quase que uma monarquia. Não é uma democracia, em que você vai em cima dos problemas da sociedade e tenta solucionar. E nós estamos falando de coisas simples, meu Deus do céu. Coisas simples, é limpeza de lote, que é feito para todo mundo. E lá no nosso bairro não é feito. É o cascalhamento de estrada, que tem uma rua, não é feito. Eles fazem o que dá na cabeça, tá bom, é isso aí, e a população que paga. E quanto, Vossa Excelência, nobre colega, quanto à questão do projeto, eu não sei se Vossa Excelência leu, projeto de remanejamento, transferência e transposição, está pedindo 15%. 15% do nosso orçamento vai dar mais de 10 milhões de reais. Simplesmente está lá. Solicito 15% para remanejamento, transferência e transposição. Não diz para onde vai, de onde que vai, não diz se vai fechar alguma dotação, simplesmente falar. Nós estamos pedindo aí 15% do orçamento para nós fazer o que nós queremos. Está no projeto. Porque se veio alguma especificação dos recursos, de onde que vai tirar, para onde que vai, então eu quero que me apresente, porque no projeto está simplesmente isso. E na justificativa, o que está na justificativa lá? Está um parágrafo dizendo o seguinte, devido à alta demanda de obras, é necessário que tenha essa autorização, simplesmente isso. Mais nada. Simplesmente nós temos aqui que assinar um cheque, e se questiona isso, nós estamos encontrados na parede. Então, qual a razão não existir aqui? Se é simplesmente dizer sim e não poder nem questionar por que é feito com recurso do dinheiro público. Não há razão para nós sair aqui. Não há razão. Se for se isso for errado, então não há razão de nós estar aqui, não. E assim, senhor presidente, e quanto à tramitação das comissões, tem que ver o que está dentro do regimento. O ofício, quando foi feito o ofício encaminhado para o executivo, eu encaminhei para os nobres colegas da comissão. Não deixei eles à cega, não.
Hoje, que foi mandado a resposta, 73 páginas, eu não encaminhei no momento em que me encaminharam, que foi de manhã, porque eu estava em viagem. Mas eu ia encaminhar. Até o ofício anterior eu encaminhei para os nobres. Então não há o que dizer. Agora, quanto à publicidade dos trâmites das comissões, tem que ver o que está no regimento interno. Os atos depois, posterior a isso, quando vai para a plenária, quando há os pareceres, tudo bem. Isso aí é constitucional, tem que ser feito da forma correta. Agora, o demais, sim, nós não estamos tentando esconder. Pelo contrário, esse tipo de demanda nós queremos trazer para o debate público, quer trazer para que a sociedade saiba, quer trazer para que o executivo organize as contas, planeje da forma correta, para não haver a necessidade de pedir um cheque em branco todo ano. Concede uma parte, vereador? Concedo. Nós aprovamos, no final do ano passado, 25% de remanejamento. Então, o Poder Público está pedindo nada mais, nada menos que nós aprovamos no LDO, PPA e LOA. 15%. Agora a casa dá se quiser, se achar por bem. Depois que ela usar os 15%, 10%, ela mandará para essa casa o decreto por onde foi gastado. De repente ela fala, vou tirar 1 milhão de tal lugar e vou mandar 1 milhão para cá. E se não der? E se faltar? Então, assim, é tudo publicidade, vereador. A questão é legalidade. Nós aprovamos LDO, LOA e PPA, 25%. O ano passado nós aprovamos, gastou 14%, 15%. Está entendendo? Então, assim, eu dou um cheque em branco. O cheque em branco depois vai vir preenchido para cá, para onde foi gasto. Então, assim, é isso aí, vereador. Eu estou dizendo para o senhor. A questão da publicidade que eu disse nos grupos... Desculpa, acabou o tempo do vereador. Só um minutinho, vereador. Para concluir, você me... Vou dar 1 minuto para o vereador Leonardo finalizar a palavra. Pois é, vereador, só que aí há um equívoco da vossa parte em tentar comparar a abertura de crédito suplementar com transposição, remanejamento e alocação de dinheiro. Não é a mesma coisa. A suplementação que é autorizada em lei é quando há 3 possibilidades: superávit, quando há excesso de arrecadação e quando a outra questão eu não lembro. Não é a mesma modalidade. Não é a mesma modalidade. A abertura de crédito suplementar e transferência e transposição de recursos. Não é a mesma modalidade. E você sabe por quê? Que lá está apenas o crédito suplementar, porque o orçamento público ele tem uma primazia, que é o planejamento. Não pode ter dispositivo estranho. O que é o dispositivo estranho? Você pôr lá algo que você nem sabe se vai executar ou não. A transferência, eu estou falando para Vossa Excelência, para Vossa Excelência entender o que é a abertura de crédito suplementar e o que é transferência. Para depois, aí nós vamos debater isso, aí o senhor vai apresentar os pontos do senhor e os meus. Devolvo a palavra, senhor presidente. Não tem ninguém mais inscrito, senhor presidente. Devolvo a palavra. Solicita ao primeiro secretário que realize a leitura da indicação número 004/2024, de autoria do vereador Cristiano Vieira Borges. Indicação 04/2024, Santo Antônio do Leste, 27 de março de 2024. Indicação: instalação de toldo na porta da SF Estela Nogueira de Souza, do município de Santo Antônio do Leste, Mato Grosso. Prezado senhor presidente, eu, vereador Cristiano Vieira Borges, fundamentado nas normas internas, solicito que submeta ao plenário e, se aprovado, envie a presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José de Arimateia Vieira Alves, para que sejam tomadas as providências cabíveis junto ao setor competente. Objeto da proposta: eliminar a entrada de água das chuvas pela porta de vidro localizada no corredor da unidade que dá acesso ao pátio interno. Justificativa: a água das chuvas entra pela porta de vidro localizada no corredor da unidade que dá acesso ao pátio interno, devido não haver nenhuma proteção ou cobertura. A umidade danifica a pintura interna do prédio e deixa o piso molhado, predispondo risco de quedas. Cristiano Vieira Borges, vereador União Brasil. Devolvo a palavra. Consulta o segundo secretário se há algum inscrito para o pequeno expediente. O vereador Lucílio está com a palavra, esperando até 5 minutos.
Cumprimento o presidente, os nobres vereadores, os visitantes desta casa, os servidores e você que nos assiste através do Facebook, ouvindo através da rádio. Venho agradecer a Deus, primeiramente. Eu queria um minuto de silêncio pela perda e a dor que a nega, né, a Helenir Bagete, o Jorge, o Graxa, estão passando, né, pela perda do seu irmão. Não era morador daqui, mas eles, por respeito a eles, que a gente conhece há muitos anos, então esse minuto de silêncio. Então, muito obrigado, né, por esse momento. E também meu sentimento a toda a família, né, Tiago, os amigos, né, que moram aqui em nosso município, né, que Deus deu conforto para essa família. E também eu quero dar os parabéns, né, para a Suzana, uma conquista, e eu sei que ela é braço forte, e eu sei que ela tem experiência nesse ramo, né? Às vezes ela está lá em casa, né? Lá na casa dela, fazendo o serviço, ela deixa o serviço e vem atender. E eu sei que agora ela vai ainda mais ainda se dedicar, porque eu conheço a competência dela, né? E vamos lá, Suzana, sei que você vai dar conta e vai ser bom para o nosso município. Também quero aqui convidar a população para a feira, né, do nosso sábado. Então, sábado temos feira. Convido os nobres, né, para ir lá visitar a nossa feira, que são poucos que vai, né, mais é o neguinho, mas fica aí a convite para ir lá incentivar os nossos pequenos feirantes que vão lá, vem do assentamento, temos aqui da cidade. Então, vamos lá prestigiar, no menos passar lá, dar um oi, eles já ficam felizes. Tá? Então, fica aqui esse convite, né, para vocês, para a população ir lá visitar, né, a nossa feira, que é muito legal. Eles trazem com tanto carinho as coisas, né, que eles produzem lá no assentamento. Traz frango, traz pão, traz caldo de cana. Então tem muitas coisas, tem pastel. Então muitas coisas, né, que a gente tem cuca, mandioca, né, a menina traz. É muito legal, tem farinha de mandioca, tem muitas coisas assim para incentivar eles. A gente brigou tanto por aquele prédio, agora a gente não pode parar. Né? Nós não tivemos sábado agora passado, por devido um ia viajar, o outro ia receber visita, não tinha aquele tempo, né, de fazer as coisas, porque eu também sou feirante lá, eu também gosto de fazer as coisas, e eu levo assim, tudo coisinha fresca, né? Eu faço cuca, faço bolachinha, né, vendo limão lá do menino. Então tem várias coisas, né, que a gente gosta de fazer tudo fresquinho. Então esse e devolvo a minha palavra. Uma boa noite. O vereador Dailton está com a palavra, dispõe até 5 minutos.
Senhor presidente, mais uma vez voltando a essa tribuna, tem alguma situação que eu não falei no grande expediente, mas vou falar agora um pequeno. Esse dia eu estava no hospital, época de chuva, estava chovendo bastante. Eu estava na sala onde colhe o exame. Você vê a situação da sala. Estava derramando água lá dentro. Uma coisa triste. Isso que foi falado para o coordenador, foi falado para o secretário. Isso é para ter resolvido faz tempo essa questão. O Grão Nobre Cristiano falou. O negócio de só passar maquiagem não adianta. Se passar uma tinta, não vai resolver o problema. E agora, com essa reforma que vai ter, que faça uma reforma bem feita, que faça, né, um trabalho de qualidade. Porque aqueles servidores estão insalubres, vivendo, né, trabalhando todo insalubre naquela região, não é só na sala onde colhe exame ali, entrega o resultado dos exames. Não é só naquela sala. Várias dessas salas estão insalubres. Mal qualidade, o servidor trabalha preocupado. E o hospital não pode ser insalubre. O hospital tem que ter higiene, tem que ter qualidade de serviço. Porque você vai no hospital porque está ruim. Quando você chega lá, encontra a sala mofada, vazando água. Então, que o executivo olha, né, com a sua reforma o mais rápido possível para agilizar essa questão. Bem falado, a vereadora Lucília, sobre a feira. A gente passa no sábado ali, os Deuscerantes felizes, vendendo o seu produto. Só que tem que dar mais incentivo para eles, população e mais. Né? Essa feira começou, está sendo todo sábado. Dá mais incentivo para eles ir lá, né? Fazer a sua compra. O vereador eu sempre vejo lá, já viu também o vereador Alex. Sempre fazendo sua visita, conversando com cada feirante, dando um incentivo para eles. A Lucília, o vereador Lucília sempre está lá, sempre está grudado, vendendo seus produtos também. Então tem sábado que passa lá, não tem ninguém. Então a população, né, vamos incentivar mais. Essa feira é importante para a nossa comunidade, para o nosso município. Ela me procurou um senhor lá de Itaquerê, querendo vir colocar sua banquinha aqui na feira. Falei com ele, tem espaço, conversando com o coordenador, tem espaço. Coordenador não, alguns pessoal da feira ali, né, tem espaço para ele. Esse mês ele falou que já ia ver, né, para poder trazer o seu produto lá da Vila Itaquerê para o nosso município aqui. Com certeza vai dar certo ele começar a montar a banquinha dele, vir todo sábado, né, vender seu produto também. Que ele viu e gostou do projeto dessa feira aí. Uma feira que, né, onde acaba todo mundo, a feira coberta, bem organizada, que se Deus quiser vai dar certo. E também, senhor presidente, as limpezas, sobre as limpezas aí, realmente, a população tem que incentivar. Tem que parar de colocar o lixo, incentivar os outros. Se vê um vizinho colocando o lixo no canto, falar, não pode colocar o lixo aí. Você vê a prefeitura limpa ali no centro ali, perto do telefone ali, do antigo telefone ali. No outro dia está lotado de lixo. Isso é uma vergonha, isso é uma coisa que não pode acontecer. Então, que o pessoal vai colocar incentivo. Não, vizinho, não coloque aí, não coloque aí. Vamos manter a cidade limpa. Vamos manter a cidade limpa. Então, essas minhas falas, senhor presidente. Tenha boa noite a todos. O vereador Luciano está com a palavra de 55 minutos. Convido o vice-presidente, vereador Odailton, que assume a cadeira da presidência. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Lucila, público aqui presente,
nosso vice-prefeito Ângelo dos Passos, Juliana, tudo bem, nossa advogada Primavera do Leste, ex-vereador Paulo, Primavera do Leste também, os demais colaboradores. E boa noite ao público que nos acompanha na Rádio Cidade e através do Facebook. Eu venho aqui, não é nem em defesa, mas só para dar um esclarecimento sobre o projeto que o nobre vereador Eliezer comentou. O projeto, ele entra na casa e o presidente faz o despacho, manda para as comissões. E eu acredito que o senhor também faz parte das comissões e acredito que o senhor também teve acesso ao projeto e aos demais pareceres jurídicos também. Eu só acho que os nobres vereadores têm que respeitar a opinião do outro. Se o nobre vereador pediu um prazo ali da comissão, o prazo é de 10 dias, mas pediu mais 5 dias, tem que ser aceito. E se mandou um requerimento também, querendo mais informações, não é nem mais informações, né? Querendo informações do projeto, que o projeto veio sem informações. Eu acho que o mais justo é esperar o prazo, porque essa casa tem que ter responsabilidade para estudar os projetos e aprovar projetos que realmente venham fazer usufruto da população. Não estou falando que esse projeto é inviável, não. Esse projeto é muito importante ser aprovado, mas tem que ser respeitado os prazos das comissões para estudar o projeto. Isso aí é só para esclarecer para a população que essa casa ela tem trabalhado e dado aos vereadores condições para que estudem melhor os projetos que chegam nessa casa, para que chegue na população um projeto com mais adequado para a população. São essas minhas palavras, só essa explicação mesmo. Obrigado aí pelas palavras. Eu devolvo a cadeira para o presidente vereador Luciano. O vereador Elias está com a palavra, dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, mais uma vez voltando aqui nessa tribuna aqui. Senhor presidente, o projeto ele é de muita importância, né? Quando eu questionei aqui, não estou tirando direito de ninguém, nem de comissão. O artigo 83 do regimento interno diz dos prazos. Cada comissão tem 10 dias, sendo prorrogado para mais 5. Então nós estamos com 45 dias. Se fizer a conta aí, acho que está sobrando dias aí. Certo? Nós sabemos que o projeto pode tramitar 60 dias em regime normal nessa casa. Falta mais 15. Agora, não estou aqui tirando mérito, direito de comissão, de vereador, de nada. Eu só quero que o grupo de aviso da Câmara receba todos os documentos que essa casa tramita. Eu faço parte da CCJ, o vereador Cristiano CCJ, Lucília CCJ. Comissão de Finanças, Leonardo, vereador Alex e vereador Odailton. E o restante? Vai ficar sabendo como está tramitando o projeto? Eles não estão na comissão? Se eu perguntar para o vereador Eudes o que está acontecendo, ele não vai saber. Porque ele não tem acesso. Vereador, você ficou sabendo do acesso? Um dia eu estava viajando mais do vereador Alex, falei, você viu o parecer do ex-então advogado da Câmara? Ele colocou o projeto como inconstitucional. Baseado em que eu não sei. Mas ele colocou o projeto como inconstitucional. Sabendo, vereador Alex? Não viu o projeto, não viu o parecer, não está no grupo. Que grupo? Não está, buscou, não está. Falei, não, vem aqui na CCJ então, vem aqui. Então assim, nós vereadores não estamos tendo acesso às coisas da Câmara. Cadê a transparência? Tem que começar por aqui, para depois levar para fora. A população está acontecendo assim, assado. Teve requerimento, teve emenda aqui, que chegou na sessão passada, se não me falha a memória, em cima do dia, na pauta, que vereadores que não sabiam de emenda. Então assim, o que eu estou pedindo, senhor presidente, é mais clareza, é mais publicidade nas coisas. É isso que eu estou dizendo. Tá bom? Obrigado. O vereador Alexandre está com a palavra, dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, público presente,
Nobres colegas, a gente retorna aqui para o pequeno expediente para uma rápida fala e deixar aqui, senhor presidente, que não poderíamos deixar de destacar sobre as ações que ocorreram nesse final de semana. Inicialmente falar aqui, senhor presidente, sobre a ação entre amigos que teve lá na pista do Jeep Cross, que foi uma ação entre amigos, uma brincadeira entre o pessoal da vaquejada aí, da motovaca. Dizer que foi bem válido, houve um entretenimento, várias pessoas de fora contribuíram, estiveram no município e participaram. Parabéns a todos os organizadores, todas as pessoas que fizeram aquilo ali e tiraram o dia específico para fazer isso aí, e a comunidade nossa local gostou e aprovou. Senhor presidente, trazer aqui, senhor presidente, a temática de novo aqui, eu queria fazer uma pergunta bastante sucinta ao nosso colega vereador Leonardo. Vereador Leonardo, na fala de Vossa Excelência, eu interpretei que Vossa Excelência estava responsabilizando o nosso poder público pela morte das crianças. Foi isso que o senhor quis dizer? Só para me entender, vereador Leonardo, para mim não ser injusto na minha fala que eu vou dizer aqui agora. Não, de forma alguma. O que eu quis dizer era, se identifica o problema, não é um problema simples de resolver. E o município, como um dos atores da administração pública, a CESAI é outro ator, entra em comum acordo e vê qual que é a melhor solução. Eu não estou irresponsabilizando ninguém, não falei nada de executivo, não. Agora, a morosidade, a inatividade diante das possibilidades, o executivo é responsável. Agora, quanto à morte das crianças, não. Agora, a morosidade, sim. O executivo é responsável, porque nós já encaminhamos essa demanda, não foi uma vez, não. Foi diversas vezes. O que dependia de mim como parlamentar e conhecedor um pouco da causa indígena, por ser indígena, eu corri atrás e notifiquei o município. O executivo sabe disso. O prefeito sabe disso. Essa foi a intenção. Beleza, vereador. Então, não vou ser injusto na minha fala. Eu quero ser bastante coerente com o que eu vou dizer aqui agora. O que eu interpreto é o seguinte. Há mais de um ano, há mais de 2 anos, o nosso poder público vem fazendo ações lá nas aldeias indígenas. Eu, como prova, quase todos os sábados de 2022 e 2023, uma parcela de 2023, eu estive presente juntamente com a equipe de saúde aqui de Santo Antônio do Leste, juntamente com a médica, lá nas aldeias indígenas, fazendo as ações de prevenção. E eu participei, vereador Leonardo, juntamente com a médica, para a gente tentar salvar a vida dessas 2 crianças. E, infelizmente, como Vossa Excelência citou aqui, sobre a questão cultural, o avô não permitiu a gente tirar a criança no quadro clínico que ela estava, avaliado pela doutora, que já era de emergência, para tirar de lá, mas, infelizmente, a família entendeu que não deixou. Então, assim, eu vejo, todas as vezes que eu participei, fui lá, a equipe da CESAI esteve dentro dos quartos, não estava a campo, trabalhando, fazendo aquilo que nós entendemos que tem que ser prevenção. E nós nos deslocamos 60 quilômetros aqui da cidade, vamos até a aldeia para fazer a nossa prevenção, para nós zelarmos pela vida das crianças, para nós zelar pela vida das mulheres. Mas e a CESAI? Cadê a responsabilidade da CESAI? Eu quero saber onde é que está a CESAI nesse momento. A CESAI, ela tem a sua parcela de responsabilidade. O município tem feito, sim, a sua responsabilidade existe, mas o município também tem feito as suas ações de prevenção. E cadê a CESAI? A morte dessas crianças se difere à família, eu responsabilizo as famílias e responsabilizo a CESAI. Os profissionais aqui da saúde, toda vez que chega um indígena aqui, procuram sim atender. Há exceções quando existe um indígena bêbado que vai atrapalhar o horário público lá no hospital ou no PSF. Há exceções. Mas dentro daquilo que é lógico, dentro daquilo que é realidade, os indígenas são bem tratados. A gente sabe que é bem tratado. O mesmo tratamento que o indígena tem, o branco tem. De levar, trazer, fazer os exames, mas a gente sempre pede mais, e vamos continuar cobrando, pedindo mais, mas a responsabilidade da morte das crianças, eu entendo que é da CESAI. Se é a CESAI que é responsabilidade pela saúde indígena, a CESAI ela tem que dar devidamente o amparo e o suporte para a sua equipe lá trabalhar e cuidar das suas crianças. Eu não quero de forma alguma ser leviano, e imagina eu aqui estar sendo também injusto com os trabalhadores, porque eu sei que na nossa ausência, eles também trabalham lá, respeitando o limite deles. Mas é importante, gente. Nós não podemos toda vez aqui transferirmos responsabilidades, transferirmos A ou B ou C que deixou de fazer algo. Não é assim que se trabalha. Eu acredito que nós temos que cobrar daquela entidade, do órgão competente, da qual é destinado pelo governo federal, que é a CESAI. A CESAI tem que dar todo o suporte. Seu tempo acabou, senhor vereador.
O vereador Leonardo está com a palavra, dispõe de até 5 minutos. Mais uma vez, cumprimento o público presente, o pessoal que nos acompanha, os novos colegas. Sim, só para esclarecer, vereador, eu não vou estender isso aqui, porque isso é um campo que eu falo para você que tem que ser mais discutido na parte técnica do que na parte política aqui. Quando a gente vem aqui fazer as cobranças, é porque eu sou parlamentar do município. Eu sou funcionário público do município. Eu não tenho jurisprudência com o CESAI. A minha jurisprudência é o município. Eu vou cobrar um município naquilo que o município puder atender. Entendeu? Lá é uma outra competência. Eu posso acionar como eu acionei. Hoje nós temos 2 enfermeiros lá. Até então tinha um enfermeiro, há 3 meses atrás. Eu acionei a CESAI. Fui em Brasília, fiz um ofício, fiz trabalho de jurídico lá. Fiz um ofício de 4 páginas. Falando sobre a regulamentação da prática de enfermagem, que é proibir técnico de enfermagem trabalhar sem um enfermeiro. Notifiquei o pessoal, encaminhei, contratado mais um enfermeiro. Aproveitou a demanda e colocou lá mais um médico, que fica 15 dias. A gente cobra lá também, mas a minha jurisprudência é o município. O primeiro lugar que eu vou é um município. E o município tem condições de melhorar o atendimento lá. Quando Vossa Excelência fala de atendimento de prevenção, não tem sido feito atendimento de prevenção lá. Era feito anteriormente, quando era informal, a questão que se descia regularmente lá. Não é assim, desce esse mês, fica 2 sem descer. E mesmo assim, não é uma questão de que... Isso não é prevenção. Você atende uma comunidade indígena, povos tradicionais, uma língua materna, anos de herança e tradição, milenar, não tem nem essa ideia de quando se iniciou o que hoje a cultura indígena, especificamente o Xavante, existe, que é questão de hierarquia, questão de pai, questão de clã, coisa que está num outro patamar. É uma coisa que nós, como município, é aqui que eu estou tentando dizer, não é a justificativa. A justificativa tem várias pessoas e principalmente a família, concordo com Vossa Excelência. Principalmente a família e não disponibilizar o atendimento médico que o poder público, que a sociedade não indígena tem a ofertar ali. Só que é uma questão tão complicada, vereador, que eu vou te dar um exemplo. Aquele dia eu comecei a entender um pouco o poder da cultura, a questão de tradição. Nós tínhamos um colega lá da minha idade, 30 e poucos anos, mesmo clã, que tem a divisão de clã lá, a questão de corrida de Buriti, é o mesmo grupo, Abareu. Ele tinha tuberculose. E ele não falava português. Ele era muito... A cultura indígena, ele sabia tudo. Ele era alguém respeitado dentro da cultura. Uma coisa que nós que estamos de fora, eu falo nós porque eu fui criado fora. Hoje eu estou inserido na cultura. Nós não entendemos. E o pessoal queria trazer ele para fazer o atendimento. Trabalhar os 6 meses, tomar o filho do finado pastor João Batista. Não sei se vocês conheceram. E ele falou o seguinte para mim, ele falou, olha, eu nasci aqui, cresci aqui, vi minha família toda aqui, meus filhos aqui, eu vou morrer aqui. Como que você vai mudar a cabeça de uma pessoa assim? E isso é inserido na cabeça da maioria da população lá. Não é uma coisa, você não consegue compreender até o momento que você tira todo o entendimento que você tem da cultura do não indígena, porque isso é um absurdo para nós. Para nós eu falo que eu sou indígena e não indígena. É absurdo. Mas lá é uma coisa real. É uma coisa que o poder público, especificamente o município, ele tem que entender a explicação do que, as razões que isso acontece e apresentar proposta. A questão da casa de apoio aqui, por que o pessoal não vai para Campinápolis? Campinápolis tem 10 mil indígenas, que é tudo subordinado a casais de lá. É muita gente no local. O pessoal não vai para casais, porque casais é para dar esse suporte. Eles não vão porque é superlotado, é mal atendido, a CESAI deixa a desejar, e é algo muito complicado. Não é só porque a CESAI faz parte do SUS, o nosso SUS é lamentável, ele deixa os pontos absurdos sem atender. Então, assim, vereador, é um trem que eu entendo, como participante da administração pública no Legislativo, que o Executivo tem condição, sim, de criar mecanismos para evitar esse tipo de situação. A casa de apoio seria uma delas. Porque essa criança, essa mãe, que às vezes não tem dificuldade, aceitação de levar para a Primavera do Leste, chegar num local que não entende, não fala o português, não tem... Já aconteceu casos de a gente comprar roupa íntima porque a pessoa não tinha. E todo mundo aqui sabe da realidade da comunidade indígena. Então, para você tentar evitar essa situação, o poder público poderia muito bem manter uma casa, fazer uma parceria com a CESAI, trazer esse pessoal para fazer um atendimento aqui. É algo simples. Nós estamos falando aqui de uma demanda mensal de R$10 mil.
que se paga R$20 mil num programa que é ofertado gratuitamente pelo SUS. Devolvo a palavra, senhor presidente. O vereador Cristiano tem a palavra, dispõe de até 5 minutos. Novamente cumprimento a todos. Na verdade, só quero fazer uma contribuição sobre essa questão de discutir saúde. A gente fez aqui nessa Casa Legislativa, o ano passado, salvo engano, uma conferência de saúde. Acho que, não sei se mais algum dos nobres participaram aqui. E assim, é uma temática que a gente tem que trazer isso para discutir política, mas não política, né, generalista, uma política de saúde para a nossa comunidade indígena. Por quê? É igual o Leonardo colocou, a questão cultural ela é um item influenciador que está diretamente ligado a decisões, tanto do sim como do não. E a gente não pode querer virar as costas para essa temática, até mesmo porque os indicadores positivos e negativos dessa comunidade, que são produzidos por essa comunidade indígena, ela pertence ao nosso município. Então não tem como nós desmembrarmos, não, o indicador é de comunidade indígena, vai para lá. Isso é bom da comunidade indígena, vem para cá. Então, a comunidade está inserida no nosso contexto, ela nos pertence. O que nós temos que fazer? Provocar uma discussão entre poderes, entre órgãos, e encontrar meios para que a gente consiga inserir pessoas nesse contexto, porque a comunidade tem muito disso. Eu já estive lá atendendo a comunidade, então tem aquele profissional que ela permite o acesso, isso é cultural, isso vai facilitar, e tem aquele profissional que ela também não permite inserir no seu meio, né? E começar a conhecer, porque lá na comunidade indígena não funciona esse negócio que funciona com o branco, da força. Não, é no entendimento deles, igual o Nobre acabou de citar, ele tem esse dizer, esse conceito que ele criou lá, ele vai ficar lá, ele vai morrer lá. Às vezes ele não está preocupado se o desejo de morrer lá, se ele vai acabar adoecendo outras pessoas que estão ao redor, mas sim o peso da cultura é o que é mais importante naquele contexto. Mas a gente fechar os olhos como se este problema não fosse nosso, é uma tremenda ignorância, é nosso, né? E a gente precisa encontrar meios. É uma comunidade sofrida, essa realidade da desnutrição, do baixo peso, né, desde crianças que amamentam até na fase aí da infância, ela existe. E existe doenças eventuais lá que não existe mais aqui no nosso meio, na população não indígena, né? Então, assim, são realidades diferentes. E nós temos a área indígena dentro do nosso município. Nós temos o ICMS ecológico, que o município recebe ele por causa da população indígena. Então, mais do que justo desenvolver algumas políticas de saúde, sociais, habitacionais, ou seja, no contexto geral, que pudesse revestir esse dinheiro do ICMS ecológico em prol da própria comunidade, porque é até mesmo ela que gera esse recurso para o município. Eu acho que vale a pena trazer essa discussão em conferências da assistência social, em conferências da saúde, nos conselhos municipais que existem no município, da pessoa idosa, da criança, da saúde, da assistência social, porque lá todo tipo de problema que temos aqui no município, nós temos também na aldeia. Então isso vai muito além de simplesmente ofertar a cesta básica, de oferecer um transporte, né? Então é muito rico essa discussão. Quero até parabenizar os vereadores que tocaram no assunto, porque isso estimula-se, né, e uma perspectiva de construir políticas diferenciadas, respeitando-se as culturas, né? Então, eu queria deixar essa contribuição. Me permite... Sim, dona Lucila. Então, agora também está entrando também
das crianças, como que a pesagem, né? O pessoal está indo lá. Pastoral da criança da Pastoral igreja, da né? criança, né? Até a gente também está fazendo parte. Elas já foram lá uma vez, né? Fazer o cadastro dela. Sei que não vai resolver o problema, mas vai ajudar, né? Às vezes, né? Só para complementar a fala, bem importante o que a senhora destacou, né? A Igreja Católica, ela existe algumas pastorais e tem a Pastoral da Criança, que é famosa mundialmente, principalmente pelo serviço desenvolvido na Ásia, na África, das crianças desnutridas, portadoras de HIV, enfim, né? E no município, recentemente, né, a pastoral tem desenvolvido um trabalho na aldeia, e eu entendo assim que é mais uma boa ação que pode ser somado forças, né? O trabalho da pastoral é muito eficaz, porque esse trabalho é desnutrição tudo com produtos naturais, que podem ser feitas até mesmo campanhas dentro do município para arrecadar esses, vamos dizer assim, alimentos que são utilizados para fazer os suplementos, né? E para que possa chegar não só na aldeia, mas também nas crianças aqui do município também, que tem a mesma condição clínica. Mas é isso, era só essa contribuição. E aí, desejar uma boa noite a todos. Devolvo a palavra. Não tem ninguém mais aqui, senhor presidente. Devolvo a palavra. Não havendo mais nada a se tratar sobre a proteção de Deus e em nome da lei, declaro encerrada a presente sessão. Determino que seja lavrada a ata. Fiquem todos com Deus. Desde já convoco todos os 9 vereadores e vereadoras para a 5ª sessão ordinária que acontecerá no dia 15 de abril de 2024. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite.